Olá! Se você é daqueles que adoram o barulho do metal e de máquinas másculas, esta compilação é pra você. Reunimos imagens de acidentes em grandes fábricas e com máquinas muito pesadas. E estamos prontos para mostrá-las a você. Vamos lá! Poucas coisas são mais destrutivas do que jatos de metal fundido voando aleatoriamente em todas as direções. Os trabalhadores dessa usina siderúrgica ficaram chocados quando um equipamento falhou e o aço em brasa começou a ser derramado diretamente no chão da fábrica. Dá uma olhada nessas faíscas e chamas. A temperatura do metal era de mais de 1000 graus Celsius. Além disso, o balde de metal líquido estava se movendo por toda a fábrica. Surpreendentemente, em vez de correr para um lugar seguro, os trabalhadores filmaram completamente o incidente em vídeo. Rebocar um item tão complexo como um guindaste de 400 toneladas não é uma tarefa fácil. Neste vídeo filmado na Venezuela, tudo estava indo conforme o planejado no início, mas isso só até chegar à descida de uma pequena colina. O motorista do caminhão perde o controle repentinamente e o guindaste rebocado fica incontrolável. Felizmente, nenhum dos trabalhadores se feriu, mas agora eles precisarão de outro guindaste para limpar a bagunça. Quando algo dá errado durante a laminação a quente de metal, o processo pode ficar completamente fora de controle. Um caso em que a energia segura não faz jus ao seu nome. A causa do incidente em uma turbina eólica no norte do estado do Texas foi a queda de um raio diretamente em uma das pás. A brigada de incêndio que chegou ao local não conseguiu lidar com o fogo e as testemunhas ficaram assistindo a círculos hipnóticos de fumaça até que a turbina eólica desmoronou completamente. Este vídeo mostra os riscos de desrespeitar os processos de produção. Em uma fábrica de metalúrgica não ferrosa, uma mistura de matérias-primas de minério e vários aditivos está sendo colocada no forno. No entanto, ao contrário do que mandam as normas, há uma grande quantidade de água na matéria-prima, que começa a evaporar instantaneamente, ou melhor, a explodir dentro do forno. Um vídeo que mostra o imenso poder do vapor. A colocação de matérias-primas úmidas em um forno de fundição resultou em uma explosão monstruosa. Os metalúrgicos dizem que isso acontece quando a sucata de metal que foi armazenada a céu aberto na neve e na chuva não é seca previamente. Uma situação única e chocante ocorreu no aeroporto internacional O'Hare, em Chicago, durante uma tempestade de neve.
Em condições de pouca visibilidade e de neve, um avião de carga da China Airlines perdeu o controle durante a aterrissagem. Durante o taxiamento de emergência, os pilotos não conseguiram deixar o Boeing na pista de pouso e ele avançou parcialmente na área de bagagens. Imagine como o motorista da empilhadeira ficou apavorado. Um dos motores esquerdos da aeronave acabou sugando um carrinho de bagagem e ficou seriamente danificado por causa disso. Quando se trata de objetos de várias toneladas, os danos podem ser simplesmente colossais. Essa filmagem mostra um acidente no porto de Majiagan, na China, onde a tripulação de um navio calculou mal sua velocidade. O navio carregado de areia acabou batendo no pier, causando seu colapso. E o pior de tudo é que também havia ali um guindaste ferroviário pesado que tombou e ficou completamente submerso. Esta foi a perda irreparável de um caminhão guindaste que estava trabalhando na construção de uma ponte. A máquina cara já não poderá mais ser restaurada. Agora, você verá que um apito é absolutamente inútil para parar um navio enorme. Essa colisão ocorreu no porto de Toledo, nas Filipinas. O cais não tinha a menor chance contra o navio de carga de 18.000 toneladas de carvão a bordo. Não se sabe muito sobre as causas do acidente. O mais provável é que tenha sido causado por problemas no motor. O peso da âncora em navios de carga pesada pode chegar a várias dezenas de toneladas. Não é de se admirar que não seja fácil manusear esse gigante. Nesse navio grego, o lançamento da âncora foi um fracasso total. Após cerca de 1 minuto de descida, o dispositivo da âncora falhou e a corrente começou a se desenrolar em uma velocidade vertiginosa, lançando faíscas. Devido a esse ritmo, o mecanismo pegou fogo, a trava da corrente se rompeu e a âncora e a corrente afundaram. Uma falha de automação durante a laminação de metal parece um portal para outra dimensão. Essa serpente de fogo é um incidente bonito, mas perigoso, que ocorre em um metal laminado quente. Esse tipo de acidente tem até um nome especial: perfuração. Ele pode ocorrer, por exemplo, quando o metal incandescente sai do laminador de forma incorreta e começa a se movimentar em círculos caóticos. A perfuração é especialmente perigosa em laminações a alta velocidades. Essas imagens mostram a operação normal do top drive de uma perfuratriz, que gira a coluna de tubos durante as operações de perfuração. Você pode ver que o operador do equipamento está completamente calmo, até que uma vibração louca começa e então o top drive desaba no poço. É possível que a causa tenha sido o desgaste dos cabos que mantinham o mecanismo no lugar. Este é um belo exemplo de que acidentes acontecem em questão de segundos. Essa explosão espetacular é o resultado da extinção de um incêndio em um tanque de produtos petrolíferos, com uma mistura de pó extintor e dióxido de carbono. O pó resfria a zona de incêndio e tem um efeito inibidor, enquanto o CO2 suplanta instantaneamente o oxigênio. Assim, o incêndio pode ser extinto em menos de 1 minuto.
Durante uma obra, a carroceria metálica de um caminhão bateu em uma linha de energia. Um arco elétrico atingiu o caminhão e uma forte tensão começou a percorrer o caminhão até o solo. O calor da eletricidade foi tão forte que a pressão do ar nos pneus aumentou drasticamente e eles começaram a explodir com tanta força que uma das rodas saiu voando. Uma falha crítica em uma turbina eólica na Nova Zelândia. Devido a uma falha no sistema de controle, as pás começaram a girar a uma velocidade enorme, causando um incêndio, uma explosão e o colapso da torre. Não agarraria nenhum carro. O outdoor era pesado demais para ser manuseado por um pequeno caminhão guindaste. A situação acabou não tendo saída e o outdoor ficou bloqueando a estrada. Se foi ao suelo. Eu nada mais escuché el estruendo e vi aí em meio do corredor que vos vea. O trabalho coordenado de 2 guindastes portuários que estavam carregando um navio foi completamente interrompido por uma correia estourando. É bem possível que a falha tenha sido causada por um pequeno defeito oculto nos cabos. O acidente na usina elétrica de Harkulo, na Holanda, ocorreu em 2003 e ainda é um dos que mais deu prejuízo nesse setor. O incidente ocorreu durante a reconstrução, quando uma turbina a gás estava sendo instalada para gerar eletricidade. O peso dessa máquina é de cerca de 70 toneladas. Quando a instalação estava quase concluída, o guindaste emitiu um estranho som metálico e a turbina desmoronou. Independentemente de qual foi a causa, sejam os guindastes ou a má qualidade da fundição das peças do guindaste, o triste resultado foi um dano crítico à máquina que custava 8,5 milhões de dólares. Felizmente, os 2 trabalhadores que estavam nas imediações do acidente não se feriram. Esse acidente ocorreu durante a desmontagem do equipamento de uma fábrica. O operador do guindaste avaliou mal o alcance da lança e o peso da carga com a qual tinha de trabalhar. O resultado foi que o caminhão guindaste ficou de pernas pro ar e o cara teve que sair rapidamente da cabine. Mesmo que as coisas não tenham saído conforme o planejado, é preciso reconhecer que a carga foi colocada no chão. Com uma atitude negligente, problemas aparecem como se brotassem do chão. Foi um risco injustificado colocar um equipamento tão pesado perto da abertura no chão. É triste ver um guindaste tão bonito ser desmontado, mas nada pode ser feito. O maquinário está chegando ao fim de sua vida útil e não é mais seguro continuar usando-o. Vagões que se desprendem são uma das causas de acidentes mais frequentes nas ferrovias. Esse vídeo de uma câmera capturou o momento em que vários vagões saíram para um passeio não autorizado. Eles passaram pelos pontos de frenagem e saíram dos trilhos em alta velocidade. O resultado disso foi que 3 carros estacionados ficaram danificados.
Imagens impressionantes de um acidente ferroviário que ocorreu perto de Harvard, no estado de Illinois. Embora na maioria das vezes a causa do descarrilhamento seja uma falha nos trilhos ou nas rodas, nesse caso ele foi causado por um tornado. Ventos incrivelmente fortes atingiram o trem enquanto ele estava em movimento. Vários vagões viraram, a locomotiva parou e os vagões restantes continuaram em movimento e se chocaram contra a frente do trem. É incrível o poder do tornado. Ele espalhou vagões de várias toneladas como se fossem brinquedo. Dá uma olhada nessa dança de faíscas, chamas e fumaça. Parece um desastre completo, mas na verdade é a operação normal de um forno elétrico a arco. Sua peculiaridade é que ele usa o calor de um arco elétrico de corrente contínua ou alternada para fundir metal. A área de trabalho desse forno pode chegar a uma temperatura de 1.800 graus Celsius. Esta é uma desmontagem muito ruim. Esse guindaste de pórtico sobre trilhos, que decidiram desativar em um porto romeno, acabou desabando não como planejado, mas diretamente sobre carros estacionados. Muito arriscado e irresponsável. Aqui temos um exemplo de desmontagem exemplar. O guindaste de 70 toneladas não só não conseguiu carregar um fragmento de um tronco de carvalho de 100 anos de idade, como também tombou por causa de seu peso. Не зря снимали. Um daqueles momentos em que ninguém vem em seu socorro. A moto niveladora teve de dirigir 10 quilômetros com o pneu completamente estourado até o posto de serviço. Aqui temos a desmontagem de um potente guindaste ferroviário que foi usado na reforma de vagões. Esse método de desmontagem enfraquece os principais componentes de suporte e de carga do mecanismo e depois deixa que a gravidade faça seu trabalho. Uma decisão arriscada leva a um previsível fiasco. É bem possível que as dimensões exatas da estrutura a ser removida nem sequer tenham sido determinadas antes do início da operação.
Er komt een verband dat zijn chip lijkt te verloren. Ja, die wordt het, oké. Ik was er al zo bang voor! Ja, best wel meegekregen. Foi uma ideia realmente ousada. Faltaram apenas alguns centímetros para que a barcaça passasse perfeitamente debaixo da ponte. Essa aeronave de treinamento não teve tanta sorte. Na navegação marítima, normalmente é chamada de alisão, a colisão de uma embarcação com outros objetos quando o dano é mínimo. Foi exatamente isso que aconteceu com o navio Sparta, no porto de Istambul. Um pequeno erro nos cálculos de tráfego fez com que o pier deixasse arranhões no lado direito da embarcação. Давление, давай на порт! Кран, открой! Нету воды, что ли? Че, воды нету? Temos aqui um acidente épico em um poço de perfuração. Devido ao rompimento de um cabo, todo o equipamento de fundo de poço entrou em colapso. Felizmente, os trabalhadores perceberam o problema a tempo. O mais provável é que o motorista não tenha levado em conta a mudança de maré e a escavadeira tenha simplesmente atolado na areia molhada. A velocidade máxima do vento com a qual um guindaste de torre pode ser operado é de 20 metros por segundo. Caso contrário, o trabalho se torna muito perigoso. Um incidente infeliz que aconteceu durante a construção de uma fábrica de calçados esportivos na Indonésia. Uma grande estrutura metálica que deveria ser a carcaça da futura fábrica desmoronou em questão de segundos. A provável causa foram erros de projeto que deixaram a estrutura incapaz de suportar seu próprio peso. Esse é o resultado de testes fracassados do sistema de freios de uma locomotiva elétrica.
Essa foi uma condução terrível de uma rampa autopropelida no aeroporto de Frankfurt durante um embarque de passageiros. Devido a danos na cauda, a aeronave teve que ser aposentada. Esse colapso de um guindaste de torre nas obras de uma fábrica na Coreia do Sul parece incrivelmente épico. Segundo especialistas, esse colapso fatal é causado pela ruptura do cabo de tensão e, consequentemente, pela perda de equilíbrio. Os parafusos que prendem a torre não conseguem suportar a carga e o guindaste pode se quebrar como um fósforo. Levantar um caminhão-tanque pesado foi um verdadeiro desafio para os dois guinchos. E no início tudo estava indo bem, até que os cabos de amarração começaram a se romper. Será que eles conseguiram cumprir a missão no final? Este é o tipo de acidente que é causado por puro descuido. O motorista provavelmente esqueceu que não estava dirigindo seu sedã, mas uma carreta, e decidiu passar por baixo de um viaduto. Ele só parou quando destruiu completamente a caminhonete que bateu contra a estrutura de concreto. Um ato incrivelmente imprudente. As câmeras do porto de São Francisco registraram um acidente durante o descarregamento de um navio de carga chinês. O guindaste levantou o caminhão bem alto para levá-lo até a costa. Nesse momento, os guinchos falharam e o caminhão caiu com todo o seu peso de 55 toneladas sobre o convés do navio. O impacto fez com que a cabine do caminhão ficasse quase completamente destruída. Este é o colapso de uma torre de perfuração em uma plataforma flutuante no Golfo Pérsico. Хорошо, что не на перевале, не с горы где-то. Так, вот поломала чулок. Assim é um teste de um guindaste de torre. O guindaste pegou a carga próxima para esse modelo, ou seja, 6 toneladas, e começou a movê-la ao longo da lança. Quando a carga chegou quase ao final da lança, o equilíbrio se perdeu e todo o mecanismo foi para o chão. O teste foi obviamente um fracasso.